E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a sua vida? Tudo em paz? Está aí agradecendo a Deus sempre pelas coisas, pelas conquistas, sempre, hein? Está? É bom, né? A gente sempre tem que agradecer a Deus pelas coisas boas e também pelas não tão boas, mas porque sempre faz parte, né? Faz parte da nossa vida, nosso caminho, etc, beleza? Ó, pra quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Darwin 1970. Mais uma vez estamos aqui fazendo a cabeça de um vídeo, mais uma vez o começo de um vídeo aqui. Então você curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente, aquilo que a gente sempre faz aqui toda vez que a gente começa um vídeo que a gente pede a você, né, que aí é assíduo, você que já me conhece, você que está me vendo pela primeira vez, você que nunca me viu mais gordo. Eu sou o Paulo do canal Paulo Darwin 1970, então curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser dar uma ajuda ao canal, eu vou deixar meu Pix aqui, 988-290-767-91. Então você curta o vídeo, se inscreve aí, ó, aperta o seu dedinho, se inscreve no canal e assista esse vídeo. A gente está aqui começando aqui uma jornada aqui, que vai começar hoje, primeiro de uma série D, né? Então beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente, beleza, gente? Valeu, até já já! E aí, pessoas, voltamos, né? Beleza? Ó, hoje tenho assim uma delícia, né? Uma ideia de começo bacana, porque eu vou trabalhar um pouquinho esse livro aqui que caiu em minha mão, Paulo e o Império, Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana, do Richard Horsley. Este livro aqui. Viu? Bacana, né? É um material interessante que que esse Richard Horsley ele tem uma tese, né? Ele tem uma tese sobre a ideia de como foi essa ideia paulina, né? A ideia de Paulo logo nos primórdios do cristianismo sobre o que era o cristianismo, né, recém-fundado por Jesus Cristo lá em 33, né, depois de Cristo, e a própria criação da igreja. Como é que era essa igreja de princípio? Muitos gostam de colocar, segundo a tese, né, cada um com a tese, mas muitos gostam de colocar a ideia que Paulo ele era um servo fiel do Império Romano, justamente por ele ser de Tarso, por ele ser cidadão romano. Já o Richard Horsley e os estudiosos aqui do livro, os teólogos, eles vão colocar uma tese bem diferente. Eles vão dizer que Paulo, desde o princípio, ele era contrário à ideia do Império Romano, que ele dizia que o Jesus Cristo ele tinha vindo para destronar o Império Romano, para acabar com os deuses romanos, para acabar com o... Assim, o que se dizia de Jesus Cristo lá, né? Que Jesus Cristo tinha vindo para destronar com o império da lei judaica e também dar a César o que é de César, aquela ideia de que Jesus Cristo veio para substituir os deuses gregos, os deuses romanos, né? Que ele e para destronar o Império Romano. Nessa tese aqui do Richard Horsley e os teólogos é justamente uma ideia que vai realçar esse período do apóstolo Paulo, né, que vai até a morte dele, quando há a criação das igrejas, etc. Aquele princípio, o famoso ano zero do cristianismo, né, aquele princípio. Esse livro do Richard Horsley, olha só, é da Edições Paulus, né, que é uma edição católica. Ela... Bíblia, coleção Bíblia e Sociologia, né? Tem vários livros, ó. Tem aqui, até deixar aqui para vocês aqui, ó. Não sei se vai dar para ver direitinho. Olha aqui. Tem vários livros, ó. Que quem quiser procurar, né? Provavelmente nessa própria editora Paulus, você pode fazer pedido, né? Tem aqui, ó, As Tribos de Yahvé, Religião e Formação de Classe na Antiga Judéia, Os Primeiros Cristãos Urbanos. São livros bem, assim, com temas bem interessantes. Que como caiu esse do Richard Horsley e eu tô lendo ele, essa primeira parte que eu vou fazer do vídeo hoje, do primeiro capítulo, né? Primeiro capítulo, que são vários teólogos aqui que trabalham essa primeira parte, o Evangelho da Salvação Imperial. Então tem vários livros aqui interessantes, a Economia do Reino, Bandidos, Profetas e Messias, desse próprio Richard Horsley, né? Tem o Novo Testamento e seu ambiente social. Assim, é bom frisar
que a teologia que está aqui embutida, tanto desse livro que eu tenho em mão quanto dos outros, ela é uma teologia de fundo católico, tá? Você que é evangélico, você que está aqui assistindo o vídeo, que está me acompanhando, eu gosto de frisar isso bem, porque às vezes a pessoa pode pegar ter o livro em mão ou tá assistindo o vídeo e ela perguntar assim, mas essas teses aí não tem nada a ver com a minha religião protestante, ou sei lá, entendeu? Mas é uma visão do autor com teólogos católicos, tá bom? Só para eu não deixar de perceber isso. Ele dá uma introdução geral, né? Cada capítulo desse aqui ele tem uma introdução geral, sobre o tema. Então ele vai começar aqui, ó. Olha só, olha que interessante na introdução. Ele já começa chutando o pau da barraca, né? Ó. O cristianismo, ó, isso aqui é uma visão do autor, tá? Não necessariamente eu que tenho que concordar com o que está aqui. Então, mas é uma visão do autor e uma visão de teologia católica. Eu gosto de frisar isso muito, deixar isso muito bem claro, tá bom? Ó, começa desse jeito, ó. O cristianismo foi um produto do império. Numa das grandes ironias da história, o que veio a ser a religião estabelecida do império começou como um movimento anti-imperial. De novo, ó, o cristianismo foi um produto do império. Porque você tem que pensar, vem comigo e pensa, como é a gênese do cristianismo? Jesus Cristo, ele nasceu durante o império do Império Romano e estava justamente no início, naquele início quando Augusto era o imperador. Só em 14 que vai entrar o Tibério. Mas quando Jesus nasce, o imperador que estava há quase 40 anos, ainda o Augusto ficou governando Roma durante 40 anos, era justamente ele, Augusto, o Grande. E Jesus Cristo, quando ele surge dentro desse processo, né? Já há muitas coisas já estabelecidas já, entendeu? E assim, essa tese eu queria deixar a tese que eu tenho com relação à leitura que eu fiz, eu queria deixar ela mais para frente, que é algo que eu quero ver confirmado conforme for aparecendo os outros capítulos do livro. Como eu disse, esse aqui é apenas o primeiro. Ó. Então ele diz aqui, o cristianismo foi um produto do império. Numa das grandes ironias da história, o que veio a ser a religião estabelecida do império começou com o movimento anti-imperial. Que esse movimento anti-imperial, segundo aqui o autor e a tese, é justamente do apóstolo Paulo. Que ele veio para justamente trazer o império cristão para o mundo, e esse império cristão ia ter que substituir o império romano. Era algo de confronto, algo de momento, confronto. E segundo na visão dele, Jesus Cristo já estava às portas, já estava voltando. Então, esse império romano, ele já era dado como favas contadas que ele ia acabar. Entendeu? E isso, de início, trouxe muitos problemas para os cristãos, exatamente por quê? Porque eles eram os rebeldes, eles eram anti-imperiais. Assim, se nós pararmos para pensar, 300 anos depois, quando o Império Romano ele absorve o cristianismo, né? O imperador Constantino em 313, ele estabelece que o Império Romano, a religião oficial do Império Romano era o cristianismo. Se imagina, são 300 anos, né? Aqui, ó, e ele vai continuar aqui, né? Embora ainda haja quem veja Jesus Cristo como um inócuo mestre religioso, vai se tornando cada vez mais evidente para muitos que ele catalisou o movimento de renovação de Israel. Movimento tanto contra o Império Romano, o regime romano, como contra a aristocracia sacerdotal de Jerusalém. Quer dizer, é algo contra tanto o Império Romano quanto o judaísmo. Mas assim, no meu entender, Jesus Cristo mesmo vivia dizendo que ele não veio para se desfazer da lei, ele veio para cumpri-la. Entendeu? É assim, a tese de introdução geral do livro. Aqui, ó, ele vai falar aqui, né? Que essa ideia de. Ele vai trazer isso, que essa ideia de religião, da religião
como ela é absorvidora, como está em todos os graus, todas as possibilidades de existência, ela só vai acabar lá pelo século XVIII, quando houver a separação entre Estado e a religião, cada um por seu canto. Ele vai dizer aqui, ó: por fim, sob o patronato de Constantino, o cristianismo tornou-se a religião estabelecida do Império. Como eu falei, em 313. Quer dizer, são 300 anos, são mais ou menos 300 anos de perseguição que os cristãos vão sofrer, né, como com essa visão anti-imperial, até que o cristianismo é absorvido pelo Império Romano, e o Império Romano transforma o cristianismo em religião oficial do Estado. Aqui, ó, ele vai continuar aqui, né? Ó, mas Jesus, especialmente Paulo, estavam por definição voltados para questões religiosas, não para a política. Aquela visão que tem muito interessante no Cidade de Deus, do Santo Agostinho, né? Você tem a separação, você tem a cidade de Deus e a cidade dos homens. Quer dizer, você está trabalhando aqui nessa existência, você está vivendo aqui na esperança de que quando você se for, você vai para a cidade de Deus. Isso aqui é só temporário. Essa vida que nós temos aqui, ela é só temporária. Ela não é assim, você vai se agarrar a isso aqui como seu bote salva-vida. Não. Você está aqui temporariamente. Sua vida aqui é temporária. Um pulo, você está do outro lado. Então você tem que haver essa preparação, né? Essa preparação para você chegar à cidade de Deus, conforme Santo Agostinho coloca. Porque esses impérios que nós temos aqui, isso que nós temos aqui nesse mundo, ele é temporário. Tudo aqui é temporário. Nada aqui é para sempre. A não ser para alguns malucos aí que querem viver para sempre. Mas Paulo, ele estabelece já desde o início que tudo ali era para ontem. Então você tinha que trabalhar o seu cristianismo já com a ideia de que Jesus Cristo ia vir, ia levar todo mundo e ia deixar aqui os ímpios aqui. Então nada aqui era para sempre. Assim, no livro ele vai separar, né? São 4 capítulos. Ele vai transformar, primeiro aqui, o Evangelho da Salvação Imperial. Aí ele vai aqui, ó, durante os anos 50, o apóstolo Paulo passou sistematicamente por cidades mediterrâneas orientais como Filipos, Tessalônica e Corinto, proclamando o Evangelho de Cristo. Aí ele vai dar aqui os versículos, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, 1 Tessalonicenses. Aí, mas na época o Evangelho de César já se disseminara e se estabelecera bem nessas mesmas cidades. Paulo reafirmou aos filipenses que podiam esperar um Salvador vindo dos céus, mas o Salvador imperial há muito estabelecera paz e segurança, que a religião oficial do Império Romano, Augusta, ela já tinha estabelecido a ideia de que já tem paz, já tem paz e segurança, precisa de outras coisas. Nesses 40 anos de Augusto estava tudo já transformado, não havia necessidade de mais nada, tudo estava feito. Olha só, já muito estabeleceram paz e segurança por todo o mundo mediterrâneo, e as cidades da Grécia e da Ásia Menor há muito tinham estabelecido santuários, templos, festivais que envolviam toda a cidade e jogos entre as cidades nos quais honrasse o Salvador. Paulo ensinou que Deus exaltou soberanamente Jesus Cristo para que se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas o Senhor divino, a quem todos obedeciam e a quem todos declararam lealdade, fé, já estava entronizado em Roma. Aí ele vai continuar, né? Estudos do Novo Testamento têm mostrado regularmente interesse no culto ao imperador como uma das religiões relevantes que competiam com o cristianismo nos primeiros tempos, ainda que de modo geral mais em conexão com o Apocalipse do que com a missão de Paulo. Costuma-se dar atenção à questão da crença, particularmente a saber se o imperador era considerado um deus, bem como na relação pessoal do indivíduo na fé no o divino imperador, de acordo com o modelo da fé cristã em Cristo. De acordo com a interpretação cristã dominante, os termos e frases do culto ao imperador cedo se tornaram fórmulas desgastadas em linguagem trivial. Assim, o culto ao imperador nunca se tornou uma nova religião no sentido próprio. Mas é a minha tese com relação ao próprio texto aqui, que como o cristianismo ele nasce dentro desse processo, ele nasce nesse universo
nesse universo dessa religião ao Deus Augusto, né, ao Imperador Augusto, assim, com o tempo, muito das coisas que fizeram essa mescla, nessa junção entre o cristianismo nascente e essa religião do Deus Augusto, mas isso vai virar lá para frente com a própria ideia da Igreja Católica. Assim, é algo que está aqui subtendido, no meu entender, no texto da análise do Richard Horsley e os teólogos, é que a Igreja Católica ela vai surgir, não essa igreja primitiva do apóstolo Paulo, isso eu gosto de deixar bem frisar bem isso, mas no que vai ser, né, futuramente a Igreja Católica, junto com aí vai as formações, né, que todo católico ele vai se perceber, né, a instituição católica ela é uma mescla da religião augustana, né, dessa religião defasada, segundo o texto, que ela vai se transformar quando ela se tornar império, em 313, quando ela se tornar a religião do império, essa mescla de igreja católica com os deuses romanos, com a oficialidade romana, ela vai se tornar uma verdade. Assim, ele vai falar aqui das outras 3 partes, mas eu não vou entrar nisso agora não, porque isso vai ser lido estudado conforme virem os próximos vídeos, os próximos capítulos, se Deus quiser, né? Mas ó, a primeira parte, como eu tinha falado, é o Evangelho da Salvação Imperial. Essa primeira parte aqui, ó, que é o que vai ser o nosso trabalho, né? Nossa resenha sobre esse livro Paulo Imperador, a primeira parte, o primeiro vídeo, tá? Então aqui, ó, ele vai dar aqui ele vai colocar na introdução uma fala do Filo, ó, Legatio Engaium. Todo mundo habitado, olha só, todo mundo habitado lhe prestava honras normalmente conferidas aos deuses do Olimpo. Essas honras são tão bem atestadas por templos, corredores, vestíbulos e colunas, que toda cidade que contém obras magníficas, novas e antigas, esperada em magnificência pela beleza e magnitude das dedicadas a César. Quer dizer, você pensa o que era o Império Romano quando Augusto ele estabelece essa Pax Romana, essa existência romana, né? Quando o mundo já está conquistado e ele começa a pagar, começa a construir monumentos, a pagar grandes autores, os mecenas, né? Ele vai pagar os poetas, vai ter os mecenas, vai ter o mecena que vai financiar os poetas para escrever tanto como é que é? Vai escrever a Eneida, o Virgílio vai escrever a Eneida para contar a história do Império Romano, vai se criar uma mitologia sobre o surgimento do Império Romano. E não podemos esquecer que o Augusto vai pedir ao Virgílio, né, que além da Eneida ele vai fazer as bucólicas. E nessa bucólicas aqui que eu tenho em mão, vai ter a grande profecia que o cristianismo durante muito tempo teve a lenda criada dizendo que esses versos aqui da parte 50 da bucólica 4, a quarta bucólica, né, o Virgílio escreve aqui, essa quarta bucólica era um prenúncio do nascimento de Jesus. Eu acho que foi uma forçação de barra, assim, no meu entender, uma forçação de barra, que o Virgílio ele estava falando aqui dessa paz romana criada pelo Augusto, que durou 40 anos, até o Tibério, entendeu? Olha só, na bucólica aqui no Virgílio, a quarta parte diz logo isso aqui. Olha só, isso aqui foi confundido por muitos cristãos, dizendo que isso aqui era um prenúncio da vinda de Jesus Cristo. Como eu digo, isso aqui para mim é uma forçação de barra, tá? Isso aqui era para Augusto. Olha só, já logo será tempo, marcha para as grandes honras, cara prole dos deuses, grande filho, tu de Júpiter. Vê como estão de acordo o mundo de pesada abóbada, e as terras todas, e a extensão do mar e o céu profundo. Vê como com os séculos por vir tudo se alegra. A última parte desta vida seja-me tão longa que para te dizer os feitos não me falte o alento.
com essa profecia, né, que o Virgílio está escrevendo aqui na Bucólicas, vai dizer, na quarta écogla, vai dizer que isso é o advento do Cristo que está por vir. Muita gente forçou essa barra, mas no meu entender, essa ideia de profecia, ela não é uma profecia, ela era algo dito para o grande Augusto. Era essa religião que vai estar aqui no livro do Paulo aqui, que é essa religião augustiana que vai ser os moldes, sim, segundo a tese, de volta repetindo isso, essa tese de que a partir daí essa religião, essa ideia da Igreja Católica, ela será fundada por base. Isso é uma visão que eu estou tendo da leitura, que ela vai ser a base da Igreja Católica, da instituição católica universal, que vai ser a Igreja que vai florescer, que vai dominar a Idade Média, aquela coisa toda que a gente conhece. Na introdução ele vai dizer que ainda, os líderes militares romanos usavam a crucificação como instrumento para aterrorizar os povos subjugados a fim de submetê-los ao regime imperial. Primordialmente, por meio da missão de Paulo, o Cristo crucificado tornou-se o símbolo central do movimento popular que veio a ser o cristianismo. Uma vez que o crucifixo ficou cercado e coberto por várias associações com sacrifício e expiação por pecados, era fácil perder de vista o terror que a cruz originalmente evocava como instrumento de tortura e punição para escravos e povos resistentes ao domínio romano. Os patrícios romanos estabeleceram seu império de início pela força superior das armas, embora por vezes abrissem caminho para o controle de uma área por meio de negociações sob a ameaça de força. Eles, de modo geral, empregavam a persuasão vigorosa, a destruição sistemática, a carnificina e a escravização como meio para o fim do império. Num comentário que Tácito obtém de um chefe caledônio aos seus companheiros bretones, ele vai dizer, né, abre aspas, os romanos roubam, assassinam, pilham e chamam o resultado de império, e onde criam desolação dão o nome de paz. Isso está em Agrícola 30. Tá? A violência militar romana estabeleceu as condições materiais, políticas e culturais em que se originou o movimento cristão. Como eu tinha dito do início, nossa religião cristã, ela nasce, o próprio Cristo, como eu disse, nasce dentro desse universo. Então, pelo menos para mim, é difícil eu poder separar uma coisa da outra. Jesus Cristo e o cristianismo é filhote desse período, filhote desse universo. É como se Deus escolhesse colocar que o filho dele fosse nascer dentro dessas condições bem interessantes, para dizer assim, né? Desse ano zero, que era o ano justamente da Pax Romana augustiana. Entendeu? E o próprio apóstolo Paulo, ele também filhote desse tempo, ele vai trabalhar com as igrejas, né, que inclusive vão se transformar em cartas, né, como você vai ver no Novo Testamento, as cartas que ele vai mandar para as cidades. Essas cidades, elas segundo o próprio texto aqui, essas igrejas, elas eram locais de culto já de muito tempo a esse Deus Augusto, né? Esse Deus Augusto. Justamente lá, né, ele vai ter a carta aos Romanos, aos Filipenses, Corinto e por aí vai, né? Que são cidades assim mescladas na adoração desses deuses. Isso vai ficar bem claro aqui na leitura, né, que vai vir, porque o próprio autor aqui e os teólogos, eles vão trabalhar em cima dessas formações. Olha aqui, a violência militar romana estabeleceu as condições materiais, políticas e culturais em que se originou o movimento cristão. Atos específicos de devastação e de aterrorização moldaram o período e desfiguraram os locais em que o movimento fincou raízes. No século I, os senhores da guerra romanos conquistaram a parte leste do Mediterrâneo. Como eu falei, muito do universo cristão inicial, que o apóstolo Paulo vai fazer suas missões, as missões dele,
elas eram fincadas em territórios assim dominados completamente pela idealização, né, pelo mito, pela religião romana oficial, os deuses gregos mesclados ali com os deuses romanos, aquela mescla. E esse início, eu quero que isso fique assim, bem claro, a religião cristã, ela se origina de um período muito forte de dominação romana, esse ano zero, pode dizer assim, não pode ficar muito distante disso. É a saber assim, as nossas origens, quais são as nossas origens como cristão, entendeu? De onde se origina isso? Ah, tem o judaísmo para trás, mas se você pensar, o nascimento de Cristo é dentro de um universo que já não era mais propriamente judaizante, era romano. Romano. Aqui, olha, ele vai falar aqui, né? Aí ele vai falar aqui das áreas, ó. Contudo, durante quase 3 gerações antes da época da missão de Paulo, em Filipos, Tessalônica, Corinto e Éfeso, essas áreas foram completamente pacificadas. Na verdade, a ordem imperial em áreas como as províncias de Acaia, da Macedônia e da Ásia sequer exigia uma burocracia administrativa e muito menos a presença militar. É onde vai se originar esse primeiro movimento cristão a partir das missões do apóstolo Paulo, essas regiões pacificadas que viviam de primeiro momento em guerra com Roma, mas Roma ela faz a pacificação daquilo, e dali ele vai estabelecer o domínio e a divulgação e a difusão da própria ideia da religião romana ali. Depois das mudanças ocorridas sobre Augusto, a coesão e operação do Império Romano não mais exigiam o exército do poder militar e nem mesmo uma forma administrativa ativa. Em vez disso, o poder seguia aparentemente mais um padrão de relações sociais articulado, com maior visibilidade em formas religiosas, ou talvez devêssemos dizer político-religiosas. Ele vai continuar. É necessário, de tudo, que os cristãos ocidentais modernos reconceituem a religião. Se pensarmos a religião primordialmente em termos da fé do indivíduo em um Deus ou em sua relação pessoal com Deus, podemos não perceber a importância de expressões religiosas bem mais importantes nas sociedades tradicionais, como os rituais sacrificiais, os festivais comunitários e a estruturação e a decoração do espaço urbano público. Ele está deixando aqui, ele está colocando aqui entre linhas aqui que o que nós temos tudo isso, né? Que é os rituais, nós temos os rituais cristãos em cada igreja, seja na católica ou seja nas religiões protestantes ou evangélicas em geral, né? Existem os rituais, os festivais comunitários, que, por exemplo, eu que frequento uma igreja, isso é bem forte, bem comum, tem esses festivais, essas festas. A igreja católica, obviamente, ela tem isso com mais força. O nosso mundo, né? O nosso mundo ocidental, pelo menos até agora, pelo menos até esse momento, ele é regido por um monte de festivais, né, e rituais que estão aí, inclusive, no próprio calendário. Entendeu? O carnaval, por exemplo, é um festival de origem católica que vem, né, do paganismo, vem de lá para cá. Entendeu? O nosso calendário católico, nosso calendário ocidental, que é recheado das honras aos santos, aquilo tudo vem, segundo eu entendo, dessa visão do início dessa mescla entre igreja romana, né, a religião romana, e esse cristianismo que vai se tornar depois a religião oficial desse mesmo Império Romano. Os festivais comunitários e a estruturação e decoração do espaço urbano público. Aí ele vai dar aqui algo que hoje, né, no nosso mundo ocidental, século XXI, não existe mais, né? Assim, oficialmente. Nesse momento aqui, não havia separação entre política e religião. Tudo era a mesma coisa. Tudo era a mesma coisa. Não havia separação. Essa separação no mundo ocidental só foi ocorrer no século XVIII, né? Depois do Iluminismo, que é essa separação entre igreja, religião e Estado. Mundo ocidental, tá? Que no Oriente isso continua aí. Os islâmicos, a religião se mescla lá com o Estado fácil. Não há essa separação. O livro é cheio de notas de rodapé, né? Olha só isso aqui, ó. Se a religião é vista como crença nos deuses,
Os cultos aos dirigentes podem, na melhor das hipóteses, ser considerados um caso limite de crença religiosa, e na pior, como a degeneração última da religião. Essa ideia da degradação da religião naturalmente cabe perfeitamente no quadro do declínio dos cultos tradicionais desse período. Mas se o culto ao regente é de fato político, sua importância nesse contexto é apenas marginal. Isso aqui é escrito pelo teólogo Price no Rituais e Poder, que é o capítulo 3, se eu não estou enganado aqui desse livro. Tá? Ó, as categorias modernas de dimensão, mesmo instituições separadas, podem simplesmente não se aplicar ao funcionamento do Império Romano. Não havia nada disso de separação entre religião e império. Era tudo junto e misturado. Tá? Nem se cogitava essa ideia iluminista que nós temos hoje aí, montesquiana, separação entre poderes, separação entre religião e Estado. Ó, aquilo que ocidentais de nossos dias considerariam política perde importância ou mesmo parece tornar-se irrelevante. Quer dizer, na visão aqui do autor, mais importante do que a política era a religião para o romano. Muito mais importante. Aqui vai ter mais a religião política. Isso aqui tudo vai ser debatido nos próprios textos aqui. É porque ele está fazendo aqui resumos do que vai ser, né? Aqui, ó, sobre a quarta écloga do Virgílio. Ó. Muito se tem explorado, deixa eu pegar o Virgílio aqui. Ó, o que ele vai dizer? Ó, muito se tem explorado a era Augusta. Isso que eu estava dizendo, ele vai confirmar aqui. Ó. Muito se tem explorado a era augustana como a realização da Idade de Ouro. A quarta écloga de Virgílio, escrita em louvor da ascensão de Pólio ao consulado, bem antes da Batalha de Ácio, em 31 a.C., tem sido lida como uma profecia cumprida pela dispensação augustana. Mas embora o poema de Virgílio articule um anseio de alívio depois de décadas de guerra civil, dificilmente era uma antecipação do programa de Augusto. A criança milagrosa prestes a nascer funciona como símbolo ou personificação do tempo tão esperado de prosperidade e não para evocar a fé no herói salvador. Mas assim, forçar muita barra para mim que isso aqui era o Virgílio estava fazendo profecia sobre o nascimento de Cristo. Entendeu? No meu entender, no meu humilde entender, ele estava fazendo loas, obviamente, a esse império nascente, esse império romano, né, renascente sobre essa paz augustiana. Não tem nada para mim assim que diga que isso aqui é. Embora muitos cristãos caíram nessa ideia, né, foram nessa ideia de que era uma profecia, assim, para deixar que o Virgílio fosse aceito, que ele não fosse destruído as obras do Virgílio quando o cristianismo se tornou poder, aí eles disseram que essa parte dessa écloga 4 era uma ode ao nascimento de Cristo, ao advento do Cristo. Mas para mim isso é uma forçação de barra violenta. Mais aqui, né? Ó, a mensagem da Eneida de Virgílio não é que Augusto já levara Roma ao pináculo da realização, mas que os romanos estavam indo bem em sua jornada para um futuro que continuava a exigir luta. A nova era para uma sociedade militar de orientação imperial e, além disso, a revivescência da moralidade tradicional caminhava ao lado da perpetuação da guerra. Augusto foi o príncipe da paz nas relações exteriores, mas tratava-se de uma pax no sentido romano, um pacto depois da conquista. Quer dizer, só vai haver paz depois que, assim, quase uma paz de terra arrasada. Assim, não vai haver nada que exista nesse mundo que não seja o advento desse Império Romano, entendeu? Nada fora disso nada fora desse sistema, nada fora do Império Romano. A religião oficial era a romana e o mundo ele era a conquista romana. Então nada de fora era considerado benquisto, entendeu? Aqui, ó, ele vai dizer que o culto imperial primordial na região da missão de Paulo, ele vai falar das regiões onde Paulo trabalhou, que elas já estavam em missão, já estavam em paz, né, nesse período. Ó, aqui, ó, o aniversário, isso é que eu achei interessante aqui, ó. O aniversário do excelso imperador é a fonte de todo bem público e privado. É com justiça que se toma este dia como começo do universo inteiro. É com justiça que se toma este dia como início da vida e do viver para todos. Eles vão mudar até o calendário aqui. O mundo vai começar a partir do nascimento do Augusto. Olha que coisa. Eu já vi isso em algum lugar. O calendário augustiano, assim, eles vão fazer uma modificação, né?
eles vão fazer uma modificação no calendário e o calendário vai começar ano zero a partir do nascimento do Augusto. Você já viu isso em algum lugar, né? Você já viu isso em algum canto, entendeu? O nosso calendário cristão, né, começa exatamente com o nascimento do Cristo. Com a vitória do cristianismo, todo esse ideário de Deus augustiano, etc., tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. E como acontece, ele vai ter que ser substituído. E quem está lá nas portas para substituir, hein? Quem? O cristianismo, naturalmente, que vai, como eu falei, vai virar a religião oficial do Estado romano a partir de 313, né? Com o Constantino. E eu acredito que a partir, assim, eu não fiz um estudo sobre, mas é uma ideia que eu tenho que o calendário cristão ele vai ser oficializado lá pelo Constantino mesmo, que vai vir de lá para cá. Nesse período aqui, o que advém aqui, o que está forçando aqui é justamente a ideia do nascimento do imperador Augusto, que provavelmente vai durar aí uns bons 2 séculos aí, né? Esse calendário que ele vai ser usado. Depois vai ser substituído pelo calendário cristão, que está aí ainda em voga. Não sei eu dizer por quanto tempo, até que a ciência ou algo venha a substituir, aí coloque os deuses da ciência, as datas da ciência como calendário de comemoração, coisa que vale. Ele já tem pretensões de mudar isso aí, e não demora muito. Eles já chamam o calendário antes de Cristo, depois de Cristo, de ano comum. Eu já vi isso por lá e para cá rodando aí. Não demora muito, o depois de Cristo também vai pro saco também, vai passar também. Eles vão colocar outra, assim como foi substituído o calendário augustiano e foi colocado o calendário cristão, que prevaleceu, vamos dizer, de 200 depois de Cristo até os dias de hoje. Futuramente também eles vão querer substituir isso. Que Jesus Cristo no mundo ocidental, ele, como eu costumo dizer, é bem avacalhado. Bem avacalhado. Quem sabe vai ser substituído pelo nascimento do Maomé, né? Vai ser, nós vamos virar muçulmanos, né? O mundo muçulmano. Aí o calendário passa a ser o calendário muçulmano, né? Aqui, ó, a gente vai concluindo aqui essa introdução, dizendo aqui, né? Assim como na religião grega tradicional, a religião era a resposta ao poder. A religião era tudo, né? As maneiras pelas quais a sociedade se relacionava com as forças que determinavam sua vida. As implicações nada têm de misteriosas ou difíceis de discernir. O poder político não se apoia apenas em exércitos, impostos e aparatos administrativos. O poder pode ser construído ou constituído em formas religiosas de templos, santuários, imagens, sacrifícios e festivais. Não só o poder ordena, sustenta, ameaça e domina, como as pessoas desejam ordem, sustentação, direção e proteção. O poder, em sua construção em formas religiosas, é, portanto, uma relação, um processo bidirecional. Aí ele vai concluindo por aqui, né? O imperador representava a divindade na sociedade, mas também precisava de proteção divina garantida pelos sacrifícios aos deuses em seu benefício. Assim, o poder ou as relações de poder pode se constituir tanto em formas religiosas como políticas, ou formas inseparavelmente religioso-políticas. Talvez a mais vívida ilustração disso seja o fato de a diplomacia entre as cidades gregas e o imperador assumir formas claramente religiosas. Não podemos continuar a fazer de conta que as relações políticas são a modalidade única ou primária do poder e que a religião pertence a alguma esfera distinta da realidade, coisa que no nosso mundo, né, é bem comum. A religião ela está aí, os templos estão aí, a Igreja Católica funciona, né, essa mescla de poder religioso e poder temporal, né, essa mescla. Mas o mundo secular, ele gosta de tratar a religião como algo assim, como se fosse uma superstição, que é algo tolerável. Entendeu? Há isso muito forte. Trabalha a igreja, trabalhar as igrejas, né? Pentecostais, neopentecostais, evangélicas, etc, 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 como assim, aqueles algos que tendem a desaparecer, né? O oficial, a religião desse pessoal, dos cientistas, são outras religiões, mas não o cristianismo. O cristianismo é meio posto de lado, entendeu? Como algo assim desagradável que tende a desaparecer com o tempo, né?
Eles pensam assim. Que já, tipo, já é algo que não tem importância, mas as pessoas continuam procurando. Aqui, ó. Formas religiosas com políticas. De formas inseparavelmente religioso-político. Talvez a mais vívida, né? Não podemos continuar a fazer de conta que as relações políticas são uma modalidade única ou primária do poder e que a religião pertence a alguma esfera distinta da realidade. Entretanto, nós não podemos fazer de conta que concordamos com aquela resposta negativa ou até mesmo em criar uma alternativa àquela relação de poder que era inseparavelmente religioso-política, que fosse politicamente inócua, sem implicações políticas. Aqui, ó, aí ele vai colocar aqui no nota de rodapé, né? A profundidade a que chega a separação ocidental das ordens religiosas e políticas pode ser ilustrada pelo escorregão de Price, aqui no próprio texto, né? Na parte 4, que ele vai dizer aqui, né? No tocante à terminologia, que ele vai terminar o capítulo aqui, dando o autor aqui, o Richard Horsley, ele vai dar uma cutucada nesse Price, né? Que é um capítulo bem interessante. Ele vai dizer aqui, né? Que ele, por certo, não quis dizer somente que, abre aspas, o culto ao imperador estabilizava a ordem religiosa do mundo. Aí ele fecha aspas, mas que, abre aspas, o culto ao imperador estabilizava o mundo. Esse culto ao imperador, ele dava essa paz romana, dava esse momento de paz, de tranquilidade às pessoas. A vida das pessoas, elas continuam, né, no corre-corre para lá e para cá, mas esse império romano, ele trazia essa paz, que antes o mundo era batalhas e guerras, pelo menos por 50 anos, 50, 60 anos, o Império Romano vai estar ali concentrado e trazendo essa paz, de certa forma. No primeiro capítulo, né, no primeiro, esse teólogo aqui, P.A. Brunt, ele traz o primeiro capítulo chamado Laus Imperii, ou as leis imperiais, né? As concepções romana e ateniense de seus impérios. Ele vai começar aqui. Os romanos gostavam de crer que tinham adquirido seus domínios de maneira justa, lutando por sua própria segurança ou para proteger seus aliados. A vitória lhes dera o direito de governar os conquistados, e eles, naturalmente, tinham consciência de que esse direito representava para eles uma vantagem. Assim como não se envergonhavam do butim nem dos tributos que extraíam, mas preferiam ter por base a pura glória do império, que tornara Roma especialmente digna da devoção de seus cidadãos. Isso vem, essa ideia veio do Cícero, né, do Oratórias de Cícero, que é Roma, né, tem por base a glória do império que torna Roma especialmente digna da devoção de seus cidadãos. Isso vem retirado do Cícero. Aí ele vai aqui, né? Ademais, o domínio que os romanos exerciam era determinado pelos deuses, cujo favor merecera por causa de sua piedade e justiça, sendo praticado em favor dos interesses de seus súditos. A maior novidade da atitude romana com respeito ao império era a crença de ser esse império universal e desejado pelos deuses. Os deuses colocaram ali Augusto, colocaram o Império Romano para ele trazer a paz a esse mundo. Não interessa o que os judeus achavam. Não interessa o que os judeus achavam lá. Naquele pedacinho, né? Os judeus olhavam para esse universo do Império Romano como algo assim absolutamente desprezível. Os outros até podiam achar lindo e maravilhoso quem não era judeu, mas os judeus não achavam, não. E vão entrar em duas guerras os judeus, eles vão entrar em duas guerras fratricidas contra o Império Romano e obviamente vão perder e vão se dispersar, um em 70 e outro em 132, se eu não estou enganado. E o universo judaico vai ser espalhado pelo Ocidente, né? Os judeus, com muitos como escravos, entendeu? O Flávio Josefo, na época em 70, ele estava lá, né, escrevendo Antiguidades Judaicas, e ele viu a destruição do templo em 70, e ele viu bem como é que era essa paz romana, né? Esse amor, né? Porque os judeus não aceitavam de jeito nenhum esse imperialismo romano, e eles aguerridos do jeito que eles entraram em batalha contra o Império Romano. E aí o templo foi destruído, aquela coisa toda, e o Império Romano prevaleceu, os judeus foram parar por Beleléu. O Flávio José viu isso. E
o Flávio José, como não era bobo nem nada, ele para não virar escravo, ele acabou, né? Ele acabou sendo, ele acabou se vendendo. Muita gente considera, né, que ele se vendeu para o Império Romano. Ele até teve até uns patronos lá romanos lá para poder escrever os materiais dele. Não é das pessoas mais confiáveis que já apareceram no universo, não, o Flávio José. Só para eu tenho as obras dele, eu tenho a maioria das obras dele, mas não é a. Inclusive ele também faz citação sobre Jesus Cristo também. Mas muita gente costuma dizer que essa citação do Flávio José foi colocada depois. Dizem que por cristãos, tá? Eu não posso deixar de passar isso aqui. Ó, nenhum outro povo tivera tal apetite por glória. Cícero pode alegar que todas as práticas que serviram no passado ao engrandecimento do império, adequadas ou sábias, ou que a longa existência deste, por fim, só o justifica. Eu já inclusive fiz um texto, acho que o primeiro vídeo que eu fiz, se eu não tenho enganado, o primeiro vídeo que eu fiz trata da visão do Cícero na República sobre o cristianismo, sobre Jesus, sobre Deus, sobre essa questão o Deus, né? Qual era desse Deus? Olha aqui, ó, nesse texto aqui, ó, da República, primeiro vídeo meu, hein, gente? Se você quiser procurar lá, primeiro vídeo meu, que foi essa citação aqui, ó, deixa eu ver se eu ainda acho. Ver se eu tô bom nisso, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que muitas pessoas me questionaram, né? Caramba, como é que você vai dizer que o próprio Cícero ele estava vendo... Eu acho que eu não vou encontrar mais, não. Que eu lembro que eu bati o olho. Acho que eu não vou encontrar, não. Eu teria que ter... Eu ver aqui na hora, aqui, na lembrança aqui na hora. Eu não vou... Geralmente não vou lembrar, não. Não vou lembrar, não. Mas nesse livro aqui... Aí você vai ter um vídeo lá, você dá uma olhada. É desse livro aqui, ó. O Cícero, tá? Que ele tá fazendo citações do Cícero aqui. Aí me veio na memória que o primeiro vídeo que eu fiz foi justamente Cícero falando de Deus. Olha que interessante. Aí muitos me questionaram dizendo assim, não, esse Deus que ele tá falando aí, provavelmente devia ser o Deus augustiano, né? Aqui. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Aí ele vai aqui, né? Concepções do Império Mundial e da expansão ilimitada. Ó, mesmo assim, é óbvio que tanto na época de Políbio como na de Cícero, Roma não administrava diretamente todo esse universo político. Assim, os dois devem ter pensado que seu domínio se estendia para além das províncias, alcançando os reis, as tribos e as cidades que estavam ligadas a Roma por alianças ou pelo vínculo mais frouxo da Micítia, que no âmbito da própria sociedade romana costumava ser um sinônimo cortês de clientelismo. Em termos de forma, o status desses aliados e amigos de Roma, que estavam além das fronteiras provinciais, não diferia dos de outras, como Massília, cujos territórios constituíam enclaves no interior de uma província. Na realidade, o grau de sua dependência era determinado pelas vantagens ou desvantagens que poderiam induzir Roma a punir ou fechar os olhos à desobediência a seu bel prazer. Foi aquilo que eu falei dos judeus. Os judeus, eles nunca foram pacíficos, nunca aceitaram o domínio romano de cara, assim, igual outros locais. Os judeus sempre foram fonte de problema. E como eu disse, Jesus Cristo vai nascer exatamente nesse universo de domínio romano, né? E esse universo de luta, né? De luta entre os judeus e Roma. Embora os religiosos, muitas vezes os religiosos judeus, eles fizessem vista grossa para a arbitrariedade romana. Mas isso vai estourar lá em 70. E Jesus Cristo, na própria Bíblia, ele vai falar mesmo. Ele vai fazer uma profecia com relação à queda de Jerusalém. De Jerusalém, os seus pintinhos, etc. Ele vai fazer uma profecia com a queda de Jerusalém, como Jerusalém ia ser devastada e destruída. Isso 30 anos antes. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando você se amiscuía com Roma, você sendo um local... Por que esse preâmbulo todo aqui? Esse preâmbulo todo aqui, ele está colocando para justamente lá na frente ele entrar quando os estudos eles passarem a ser sobre o universo pauliano, pode dizer assim. Que aqui ele vai dar uma geral, esse primeiro capítulo, ele vai dar uma geral sobre essas origens, é o que eu falei, esse momento de Roma. Quem era Roma, afinal de contas?
que era essa religião romana que vai depois virar o cristianismo no futuro? Né? A Igreja Católica, propriamente dita, que depois, com a Reforma Protestante, lá com Lutero, né, isso vai ser meio que desconsiderado. Né? O próprio Lutero o protestantismo vai desconsiderar esses primórdios, né? Esses primórdios dessa mescla de judeu cristão com a religião romana, entendeu? Então ele vai dar nesse primeiro capítulo, ele vai justamente passar o pente fino nesse universo augustiano, entendeu? Que vai se transformar na religião cristã. Ó, vai falar que a clemência romana, ó, sempre que necessário, empregavam-se os mais brutais métodos de repressão. A morte ou a escravidão eram apenas comuns para quem lutava pela liberdade. Alega-se que César escravizou 1 milhão de pessoas na Gália. Por isso que eu falei, por isso que essa luta dos judeus com os romanos vai dar naquelas duas derrotas totais, absolutas, em 70 e depois em 132, que vai arrasar praticamente com o universo judeu, e eles só vão recuperar sua própria terra em 1948. Olha a distância. Daqui, ó. Mais uma vez, Cícero afirmava que a prática romana se conformava às leis panécias de guerra, especialmente quando se tratava de guerra pela glória. Os conquistados tinham de ser tratados com misericórdia. Só a destruição de Corinto tinha talvez manchado os registros de Roma. Não, na verdade, que Cícero considerasse a misericórdia sempre adequada. Ela não era devida a inimigos que fossem eles mesmos cruéis, ocupados de violar tratados, naturalmente sendo Roma o juiz, assim como não se aplicava quando a sobrevivência de Roma estava em jogo. Essa questão dos romanos, né? Os romanos eles vão ter as guerras púnicas, se eu não estou enganado, 2 guerras púnicas, e os líbios vão estar, né, com Aníbal nos portões de Roma, e Roma só não foi destruída lá 200 anos antes de Cristo, né? 200 anos de Cristo, por uma série de combinações de fatores. Então o romano ele via a guerra de conquista como algo especial, tinha que ser, porque se você não conquista, você vai ser conquistado. E aí quando ele ia para a guerra para matar ou para morrer. E aí eu volto a repetir, os judeus tiveram exatamente, eles sentiram o gosto disso, como eram os romanos, né, em luta, em guerra. Nesse primeiro momento aqui, que depois eles vão entrar em decadência. Aí vai ter várias aqui, né? Justiça para os súditos. Ó, o ideal da inclusão que Hugh Lest trata como uma característica destacada da técnica política da República Romana, na verdade não emergira. O terceiro livro da República, escrito por Cícero, preserva vestígios de uma discussão na qual o domínio imperial parece ter sido defendido mais ou menos da mesma maneira como o império da alma sobre o corpo, ou dos mestres sobre os escravos. Os homens incapazes de governar a si mesmos estavam, na verdade, em melhor situação, como escravos ou súditos de outros. A teoria não implicava, naturalmente, que algum escravo ou súdito concreto pertencesse a essa categoria, mas Roma podia facilmente convencer-se de que a experiência mostrava serem os súditos privados das condições para a independência. Quer dizer, o escravo ele devia dar graças a Deus por ser escravo, já que ele não tinha a menor condição de se fazer por si próprio. Então era melhor ser escravo. Sob o direito privado romano, o senhor podia explorar seus escravos como bem lhe aprovesse. E a iura belli, aceita por toda a antiguidade, concedia direitos semelhantes aos vencedores de guerras. Os romanos, sem dúvida, tinham por certo que Roma estava certa em tirar proveito de seu império. Mas na teoria de Panécio, que Cícero adotou, assim como os mestres estavam obrigados a tratar os escravos com justiça, assim também um poder imperial tinha o dever de cuidar dos súbditos, algo que Roma se desincumbira fielmente nos bons velhos tempos anteriores a Sula, um republicano romano. O bom governo era obrigatório, mesmo com relação aos africanos, espanhóis e gauleses, nações bárbaras e selvagens. Assim, todo esse quê de misericórdia, são as bases, né, que vai se tornar depois a justiça romana, que nós iremos seguir durante muito tempo. O Ocidente
vai ter, né, a base romana como leis, na justiça. E o Império Romano, a gente tem que entender que ele durou, né? Ele durou até 1470, durou até 479, né, depois de Cristo, mas a ideia do Império Romano, ela ainda persistir ainda no lado oriental e ainda vai durar até 1453, quando finalmente os turcos, né, os turcos otomanos vão mudar o Ocidente quando eles invadirem lá e vão tomar lá onde era Constantinopla, entendeu? Em 1453, quer dizer, Roma, ela vai ter esse domínio tanto das ideias, da política e das ideias, da filosofia, ela vai dominar até 1453. E mesmo assim, ainda vão ter impérios, o Império Austro-Húngaro, e muitos das relações de poder, de filosofia romana, ainda vão estar ainda no Ocidente até a Primeira Guerra Mundial. E se nós gostamos de pensar, nós estamos sob o domínio romano com a Igreja Católica, que ela é o ideário do Império Romano também, que está aí até hoje. Não é legal? Isso quer dizer, mais de 2000 anos. Nós ainda estamos debaixo desse guarda-chuva todo. Não podemos deixar de perceber isso, essa percepção desse domínio, né? A quebra disso muitas vezes acontece com a Reforma Protestante, né? Vai lá em 1519 com as 99, se eu não estou enganado, teses do Lutero, que vai haver essa separação. A Igreja Católica ela vai sofrer divisões e os luteranos, aquela pessoal da Alemanha ali, vai montar a sua própria estrutura de igreja, que depois vai montar, que vai remontar, que vai chegar aos Estados Unidos nas 13 colônias e vai fundar os Estados Unidos. Olha que beleza! Os puritanos. Isso tudo vindo lá de trás dessa mescla de religião, né, da religião romana, do Império Romano, com esse cristianismo inicial. Ó, legal, né? Deixa eu ver aqui. Que Cícero julgou necessário alegar que os impostos eram extraídos em benefício dos próprios habitantes das províncias. Eram necessários exércitos para sua proteção, o que tornava indispensáveis receitas para pagar esses exércitos. Ele vai continuar aqui, né? Assim, a taxação dos súditos se justificava pelos benefícios que lhe eram conferidos. Entendeu? Você paga os seus impostos e você tem benefícios por conta disso. Essa ideia, ela vem de lá até os nossos dias. O Estado moderno, ele tem esse ideário, né? Nós pagamos impostos e o Estado ele nos retorna com benefícios, né, sociais, estradas, pontes, boas escolas, esses tipos de coisa. Há o retorno, né? Você paga o seu imposto e esse imposto é retornado. Nas igrejas também tem a questão do dízimo, né? Você dá o dízimo, você dá as contribuições à igreja, e a igreja vai, com esse dinheiro, ela vai ajudar, vai fazer melhoras na própria igreja, vai fazer a igreja ficar mais confortável, e também vai ajudar também a vida de um monte de pessoas mais necessitadas. Isso tem alguma coisa a ver com os romanos? De certa forma, sim. É inconsciente essas coisas. Elas vêm do passado para o presente. Elas vêm de lá, entendeu? Se transformando, se reelaborando até chegar aos nossos dias. Podemos mesmo perguntar até que ponto Cícero falou por mais gente do que ele mesmo ao defender a justiça com relação aos súditos. Nesse ponto, o autor, né, atribui alguma importância às suas denúncias do governo errôneo vigente em sua época, seja nas verrinas escritas pensando no público de classe alta, um discurso que dirigia ao povo sobre as leis manilianas e mesmo um despacho da Sicília ao Senado. Quer dizer, o Cícero, ele gostava da ideia de você pegar, você ser um poder bondoso com relação aos seus súditos. Ele gostava dessa ideia. Tanto que, para ele, a República, ela é escrita fileirando em cima disso. Entendeu? Dessa benemerência, desse poder, desse alto poder. É como assim, eu sou um Deus magnânimo com relação aos meus adorados, os meus seres que me adoram, coisa assim.
Sou um ser, em vez de ser um ser tirânico, eu sou um ser do bem, bom para os seres que me adoram. É mais ou menos esse pensamento do Cícero. Aí vai aqui, né? Na prática, os habitantes das províncias estavam, de modo geral, nas mãos dos procônsules, que eram virtualmente absolutos em suas províncias. Sua melhor esperança residia na probidade e coragem dos procônsules. De modo geral, estes só não praticavam nem permitiam a extorsão por razões de consciência pessoal ou respeito pela própria reputação. Cícero impõe a Quinto e reivindica para si e para Pompeu virtudes como a justiça, a misericórdia, a acessibilidade e a diligência. Tudo isso o Cícero ele quer que o poder romano seja um poder magnânimo, entendeu? Já que para não se tornar tirânico. Eu conquistei aquele povo, agora eu vou ser magnânimo com relação a ele. Simples assim. Os padrões do bom governo já eram reconhecidos e aprovados na República de Cícero. E a única mudança ocorrida no Principado quanto a isso era sua observação tanto melhor, aprimoramento fácil de exagerar. Provavelmente só no século XIX as potências imperiais tiveram escrúpulos em extrair impostos dos súditos em seu próprio benefício. Os romanos não se envergonhavam de fazê-lo. Imagino que a maioria deles consideraria a justificativa da prática por Cícero, que já citei, supérflua. Ele vai continuar aqui, né? Que as guerras vitoriosas proporcionavam às propriedades italianas escravos baratos. Quer dizer, você conquistava, você ainda tinha escravo para levar para Roma, para servir aos romanos em geral. Assim, ó, o segundo título é Quem é o verdadeiro profeta? Do teólogo Dieter Georg. Aqui, ó, ele vai continuar, ó. Esse Dieter Georg, a tese dele, né? A tese dele. Aqui, ó. É bem curioso que estudiosos do Novo Testamento, particularmente os que fazem da escatologia um grito de guerra, nunca mencionem certos textos altamente escatológicos contemporâneos de Jesus e Paulo, nominalmente textos romanos, apesar do fato de refletirem a origem e as consequências de uma propaganda sobremodo vívida na época do Novo Testamento, propaganda que se estendeu para bem além da Itália. O único texto que alguns mencionam nesse caso é a quarta écloga de Virgílio. Sempre essa quarta écloga. E mesmo assim, só para dizer que o poema é um estranho e curioso texto, bastante estranho no ambiente, e como na verdade ninguém sabe como interpretar esse alieno, o texto é descartado outra vez. Mas a quarta écloga de Virgílio não é uma ave estranha e singular, mas a expressão de um estado de espírito mais geral e penetrante que abrange dos Somniums Scipiones de Cícero aos poemas de Estácio. O fato de o livro do Apocalipse descrever no capítulo 13 a religião de César como profética merece mais atenção. A gente vai pegar aqui a Bíblia. Vamos pegar a Bíblia aqui e vamos dar uma olhada nesse capítulo 13 do Apocalipse. Vamos dar uma olhada aqui o que é que o autor aqui está dizendo. Para não ficar aqui, né, boiando. Ó, capítulo 13. Vai falar sobre a religião de César, né? A besta que emerge do mar. Capítulo 13, versículo 1 em diante. Ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridades para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aí continuando, né? Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Vocês estão entendendo aqui? Ele está fazendo aqui uma alusão ao mundo grego e está fazendo alusão ao Império Romano. Quando ele vai falar aqui, ó, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Essa primeira besta era o mundo grego. Só que os romanos, eles estavam exercendo essa autoridade, a segunda autoridade. A primeira tinha sido os gregos. E os gregos foram substituídos pelos romanos. Aqui, ó. Fez com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, que são os gregos, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo no céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Tá aí? Então vamos continuar aqui, ó. Eu gostaria de destacar um texto romano oficial. Aí ele vai falar aqui, nesse contexto, um texto escrito por um dos principais colaboradores da Renascença Cultural Augustiana, mas também, além de Virgílio e do próprio Augusto, o principal teólogo profeta da religião incipiente de César, a religião profética que João de Patmos ataca. Refiro-me ao Carmen Seculare de Horácio. Trata-se de um poema relativamente contemporâneo ao Novo Testamento, que surgiu na época em que o Evangelho segundo Augusto deixara o mundo estatelado. Como não há aqui espaço para uma análise textual detalhada dessa ode, vou me limitar a certas observações e considerações relevantes para a compreensão da escatologia na época do Novo Testamento. Essa canção do centenário, né, o Carmen Seculare, é uma ode ao que o Horácio vai escrever, que ele vai falar ele vai fazer loas óbvias a essa religião, ao César, ao Augusto César Augusto, que é o homem que criou, que refundou o Império Romano, como eu tinha dito. Ele refundou, ele traz o Império Romano esse período de 40 anos de paz, né? E aí todos esses autores, tanto Horácio quanto Virgílio, que são poetas que são pagos pelo Estado romano, né? Pelo universo romano, que são pagos pelos romanos, eles vão fazer loas, né? Aí ele vai citar algumas coisas aqui, ó. Na ode 4.6, que é contemporânea dessa canção do centenário, Horácio descreve a situação de origem do hino do festival. Ele define sua própria missão como inspirada por Apolo. Horácio dedica tanto essa ode como o Carmen Seculare ao deus Délfico, que tem um templo no Monte Palatino. Aí ele vai falar aqui, na inspiração de Horácio, vinda de Baco, é também instrutiva para os estudiosos do Novo Testamento. Certo fenômeno de composição é importante para o Carmen Seculare. O mito como ápice e a convergência do todo também se mostram em outros locais na poesia de Horácio. Quer dizer, todo esse universo de escrita, ele vai fazer parte desse mundo propriamente dito. E isso vai resvalar no cristianismo, nos evangelhos gregos. Ou seja, né, é uma escrita, é um tipo de escrita tanto do Horácio, quanto do Cícero, quanto do Virgílio, ela vai, né, futuramente nas escritas dos chamadas cartas, tanto as cartas do Paulo quanto os evangelhos,
elas vão ter resquícios desse tipo de escrita que é o grego, né? Deixa eu pegar aqui. Ai, que é o grego aqui, ó. Ei, ó. Ei. Que é a escrita dos gregos, né? Que vai ser a própria escrita koiné, né, do Evangelho. Ela vai ser uma escrita grega. Quem está fazendo participação aqui, hein? Que vai ser uma escrita dos gregos. Que depois o estudante dos Evangelhos que quer aprender grego vai aprender o grego koiné, exatamente vindo do Cícero e dos gregos. Vai lá. Aqui. Deixa eu ver aqui onde eu perdi, que eu já me perdi aqui, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Ai, vem aqui. Ai, senão não vai, né? Toma aqui. Nem sei mais onde eu tô. Eu me perdi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar aqui. Que tem exatamente esse é o ponto. Aqui, ó. O poeta pertence à esfera do extraordinário, do miraculoso. De acordo com a ode, non usitata nec tenui ferar. Não há opinião comum ou fraca que me faça alçar em forma dupla pelo líquido ar. Tá vendo? De novo, ó. O poeta pertence à esfera do extraordinário e do miraculoso. De acordo com a ode, non usitata nec tenui ferar. Que vai dizer, né, nessa ode, né? Não há opinião comum ou fraca que me faça alçar em forma dupla pelo líquido ar. Aqui. Aí ele vai falar do Ícaro, né? O poeta é mais bem sucedido do que Ícaro, porque se transformou numa ave celestial, alcançou a imortalidade durante a vida, e porque a sua canção imortal tornou desnecessárias canções funerárias. De acordo com a epístola Augusto de Horácio, Augusto escrevendo cartas a Horácio escrevendo cartas a Augusto, o poeta não é só educador da juventude, consolador dos pobres e doentes, mas também eficaz na oração. Suas palavras têm poder, não só, olha, isso é muito importante, hein? Suas palavras têm poder não só entre seres humanos, como também entre os deuses. Tem relação com a oração, invocando magicamente os deuses, implorando e intercedendo com o propósito de obter o bem e evitar o ruim. Em suma, o divino e o humano se encontram no território da canção. Horácio utiliza aqui as associações de Vates durante sua época, a saber, a de vidente e mágico. Muitas dessas coisas o próprio apóstolo Paulo depois ele vai se debater com isso, porque isso era muito difundido. Então nas próprias cartas ele vai lutar contra essas ideias que vêm do Horácio, do Virgílio, né, que eram ideias do seu tempo, do seu momento. Ele vai falar muito sobre isso. Entendeu? O próprio Atos dos Apóstolos também vai ter referência também quando ele chegar às cidades também. Isso eram ideias da própria época. Ó. Aqui ele vai dizer que na verdade é o poder da palavra do poeta que põe o Augusto entre os deuses. Quer dizer, o poeta ele era um ser que ele tinha mais poder do que o próprio imperador. O poder da palavra, o poder de falar, essa vibração que eu estou emitindo aqui, né? Isso tem um poder, tem uma força enorme. Mas a gente não pode esquecer, isso não é o poder de Deus, tá? Isso não é o poder de Deus, é o poder do poeta considerado poeta pagão, tá? Não é o poder de Deus, mas ele alude a esse poder, né, que muito senso comum considera, né, que as palavras têm poder. Então o que falamos se reveste de um poder enorme. Imagina se esse poder vem de Deus. Imagina a fala quando ela vem de Deus, não uma fala comum, né, uma fala inspirada em Deus, por Deus. Quando discutem a relação, isso tudo aqui é o que o autor, né, o teólogo, ele está colocando sobre esse poder desse material do Horácio. Quando discutem a relação de Horácio com Augusto, as pessoas costumam desconsiderar essa autoestima orgulhosa do cantor. Na quarta ode romana, a proteção divina de Horácio e Augusto é posta lado a lado. Horácio vê a si e Augusto no contexto do triunfo mítico da sabedoria divina e do descanso moderado. As experiências miraculosas imediatas do poeta são descritas extensamente e as de César apenas vislumbradas.
A narrativa dos prodigiosos eventos da vida de Horácio é inserida na perspectiva do mito escatológico do paraíso, no caso da proteção do menino, do terror demoníaco nos confins da terra, da esperança da futura preservação. Em passagens intermediárias, Horácio menciona o milagre do resgate durante a Batalha de Filipos, mas também os prodígios da proteção de uma árvore prestes a morrer e das ondas do mar. As musas, com quem o poeta mantém íntima conversa ao longo da obra, proporcionam descanso a César e suas tropas. Elas também dão conselhos, e por meio de quem, senão o poeta, tão divinamente salvo e por isso glorificado. Campanha imperial, descanso e conselho poético a César são assim postos no contexto do mito primordial da rebelião dos titãs e da miraculosa vitória de Júpiter sobre eles. A repetição do passado místico no final dos tempos é um importante pilar do pensamento apocalíptico. Eu já vi isso em algum lugar. Ai, ai. E vai continuar aqui. A paz não é vista só como situação política, mas também situada no âmbito dos processos cósmicos. Quer dizer, o poder de cima, né? Você não, o que ele quer dizer é que você não faz nada, né? Não existe essa paz se os deuses não permitirem essa paz, não derem a autorização para que essa paz exista. A ode a Mecenas, que é o homem que pagava, né, que financiava tanto o Virgílio quanto Horácio e tantos outros, essa ode aqui, né, mostra de maneira impressionante que para Horácio as experiências do descanso e da serenidade compostas são dádivas divinas e, na verdade, milagres quando acontece durante situações desesperadoras. Aí ele vai aqui, né? Na Epístola a Augusto, uma das últimas obras, se não a última de Horácio, a poesia é descrita como instrumento essencial de educação política. Assim, a atenção que os grandes homens da política dão aos grandes homens da palavra é bem apropriada. Quem fala tem poder. Quem fala tem poder sobre o político, sobre a pessoa comum, sobre o político. Se esse político fala, como é o caso do Cícero, né? Se você pegar as catilinárias, né? Se você pegar as catilinárias dele, se você pegar esse livro, você vai sentir o poder das palavras de Cícero, né? Aqui contra o Catilina. Olha como é que é isso aqui. Olha como é que começa a primeira catilinária. Ó, as catilinárias. Em latim, né? Coquetandem abuteri catilina paciência nostra, quando etium furor istus nos eludet, quem ad fine sesé frenata ictatibi audatia. Aí em português, né? Até quando, Catilina, até quando, enfim, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo ainda esse teu rancor nos enganará? Até que ponto a tua audácia desenfreada se gabará? Porventura nem nada, a guarda noturna do Monte Palatino, nem as sentinelas da cidade, nem o temor do povo, nem o concurso de todos os bons cidadãos, nem este lugar fortificadíssimo de o Senado se reunir, nem o aspecto e o semblante desses te moveram? Isso aqui é o poder da palavra. Daqui vai reverberar, segundo as teses dos teólogos aqui, vai reverberar nos evangelhos, vai reverberar na força da palavra do Paulo, do apóstolo Paulo, entendeu? Porque a palavra, ela tem poder, né? Ela tem poder. São vibrações nesse universo que fazem a diferença. Então o Cícero era um homem que discursava, e esse discurso dele, imagina, feito no Senado, com Catilina presente, imagina a força disso. Até quando, enfim, ó Catilina, abusarás da nossa paciência? Né? Catilinária 1. Ele vai falar, né, que exatamente uma das últimas obras que assim a atenção dos grandes homens da polícia dão aos grandes homens da palavra bem apropriada. A força da palavra que o Horácio vai colocar, tá? Ó, a mais longa parte unificada do poema, dos versos 37 ao 52, evoca a tradição que foi apenas objeto de alusão no 16º épodo de Enéas, na época em que surgiu
na época em que surgiu a canção secular, essa tradição ainda não estava codificada na consciência pública. O épico do amigo de Horácio, Virgílio, ainda não era propriedade pública, mas a tradição já era parte da educação pública, especialmente porque Augusto começara a se interessar ativamente por esse herói troiano. Horácio menciona apenas brevemente a fuga de Troia. Aqui, ó. Vou pegar aqui, Eneida. Aqui, ó. A fuga de Troia. Horácio menciona apenas brevemente a fuga de Troia do grande homem e suas subsequentes aventuras, incluindo as passadas na Itália. Ele usa a interferência divina nessas experiências como exemplo de sua própria oração, que pede mais ações divinas para melhorar a educação dos jovens e a segurança da velhice. Então, nos versos 49 a 52, Enéas de súbito se torna uma figura contemporânea que traz a paz mundial por meio das armas, da ameaça e da persuasão. O passado heróico milagroso vem a ser a epifania presente da obra de Augusto. Em Enéas, o próprio César entrou em cena. Ouvimos que as antigas virtudes da piedade, da pax, da honra e da virtus voltaram. Num só fôlego, a cópia é mencionada como uma qualidade de valor semelhante. Ela também passa por um retorno. Não se trata apenas de certo bem, mas de um valor básico que garante a salvação e a continuidade da comunidade. Não causa, pois, surpresa que no final o poema reze não só para um atendimento geral de súplicas, mas também pelo aumento do poder e da fortuna de Roma e do Lácio. Desculpa. Só para entender que palavras, né, as palavras, tanto ditas quanto escritas, são palavras de poder, de força. E isso vai ser levado pro cristianismo, né? As palavras dos profetas, as próprias palavras do Cristo, as palavras do apóstolo Paulo, tudo isso vai ser fonte de poder. Imagina as cartas de Paulo, a quantidade de vezes que elas devem ter sido assim redigidas, passadas de mão a mão, até virarem livros, depois fazerem parte da própria Bíblia. Porque são palavras de força, palavra de poder. E isso vem desse universo, como eu falei, desse universo romano. Vendo? Aí ele vai falar aqui, né? Uma das mais importantes realizações de Augusto foi a restauração e a melhoria da cidade de Roma. Não só em termos políticos e morais, como também no campo da arquitetura. Além disso, a reforma augustana produziu uma melhoria mundial da vida urbana, incluindo um aumento do número de cidades e do tamanho das muitas existentes. Vai ter algo aqui que eu quero colocar, que é importante para você que está me assistindo, para você ver a origem de uma palavra. Como é que essa palavra ela sofre modificações ao passar do tempo, né? Aqui, ó. Ele vai falar aqui, cadê? Apesar da distribuição de terras desde Tibério Graco e do assentamento de veteranos em áreas rurais no século seguinte, havia, no entanto, uma crescente hesitação entre as massas no tocante a deixar a cidade. O desenvolvimento socioeconômico da agricultura passara de pequenas propriedades a grandes latifúndios voltados para maximizar lucros. Essas propriedades, que tinham escravos como trabalhadores e administradores, tinham se tornado centros de produções de bens lucrativos. Começaram com um número limitado de produtos agrícolas lucrativos, mas logo aproveitaram a presença de recursos e de mão de obra barata para produzir outros bens, né? A partir daqui, ó, deixa eu ver aqui. E aqui, ó. Sob a direção, o Egito tornou-se um gigantesco domínio do Principado, mas aquilo que se desenvolveu plenamente sob Augusto tivera início antes dele. A tendência da sociedade e da economia helenística tinha passado do rumo da urbanização mundial ao da ruralização. Quer dizer, a agricultura ela passa a ser a coisa mais importante do Império Romano. Daí vem os pagani, né? Que é aquelas pessoas que trabalhavam no mundo rural. Eles eram considerados pagani. Daí vem a palavra pagão. Ó, ele vai até dizer aqui, né? Ou como se poderia chamá-la paganização, usando o termo latino pagani, que denota pessoas que vivem no pagus, localidade rural.
o interior do ponto de vista urbano, educado. Os Pagani eram, por acaso, mais conservadores, apegados à sua religião herdada. Assim, o termo mais tarde veio a ser sinônimo de não cristão, mas a ironia da história quis que a passagem da igreja à partilha de poder no Estado coincidisse com o frequente sucesso missionário eclesiai no campo. Quer dizer, a palavra pagão, ela vem da ideia de rural, dos pagani, que eram os não educados, que é aqueles que trabalhavam, aqueles que não faziam parte dos centros urbanos, que eram os rurais, entendeu? Que ele coloca aqui. Isso eu assim, não sabia, tá? Não sabia. Aqui, ó. Aí ele vai falar sobre pressões sociais, ele vai terminar o texto colocando essa segunda parte, falando de como Roma, né, ela existe essas diferenças entre os rurais e o pessoal da cidade, os educados. Aí ele vai levar isso até o seu cunho, vai falar de Virgílio e de Horácio, né, que eles exprimem as dimensões escatológicas desse crescente desenvolvimento, o capitalismo dos subúrbios e das propriedades rurais como escatologia realizada. Vai falar das bucólicas, talvez dos grandes livros, tanto as bucólicas quanto as geórgicas do Virgílio, são grandes materiais para você ver e saber, você ler sobre esse mundo rural romano, tá? Tanto as bucólicas quanto as geórgicas, que é assim uma ode a esse mundo bucólico, esse mundo rural, entendeu? Distante da cidade de Roma, por exemplo, cidades grandes. No terceiro texto é do Rituais e Poder do Price, tá? Que é citado, inclusive, que eu citei inclusive no início, que há umas críticas com relação o próprio organizador Richard Horsley, e faz umas críticas a esse material dele aqui, ó. Os cultos, aí começa nos cultos ao imperador romano realizados pelas cidades gregas da Ásia, porque ele discorda, esse Price, ele discorda da ideia de que os deuses, a religião, ela era a coisa mais importante do que a política, por exemplo, nesse universo romano. Ele vai escrever aqui um texto que é basicamente contrário a esse pensamento, de tudo que a gente está falando aqui, entendeu? Ele vai mostrar, ele vai colocar isso o tempo todo. Aqui eu até separei algumas passagens, ó. Ele vai falar dos rituais, né, religião e política. Ele vai exatamente entrar nisso, né? Ele vai dizer que não era nós temos uma visão aqui de fora, de século 21, de que existia essa mescla de religião e política, né? O universo era todo religioso. Mas ele vai dizer que nem é tanto assim, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, né? Ele não vai entrar nessa. E o autor aqui da reunião dos textos, ele vai em muitas das passagens aqui embaixo aqui, ele vai fazer críticas, assim, pequenas estocadas com relação a isso. A parte mais interessante desse terceiro texto aqui, que eu vi uma semelhança brutal, inclusive eu já citei no início, né? Sobre o calendário, olha, o desenvolvimento histórico. Com Augusto, o culto ao dirigente apresenta uma mudança decisiva. A Assembleia da Província da Ásia decidiu por volta de 29 a.C. oferecer uma coroa à pessoa que concebeu a mais excelsa honras para o Deus. Aí eles vão dar uma coroa para o César, para o Augusto. Ele não vai aceitar muito, né? Mas ele vai aceitar, mas não vai aceitar muito bem. A partir daí, eles vão trabalhar o calendário, né? Eles vão modificar o calendário e vão colocar o calendário a partir do nascimento do Augusto. E esse calendário, como eu falei lá no início, ele vai reverberar provavelmente até o advento do Constantino, de 313, como eu já disse. Esse calendário, ó, a proposta concreta para iniciar o ano novo no dia do nascimento de Augusto foi feita pelo governador romano, que exprimiu sentimentos semelhantes sobre a crucial importância do nascimento de Augusto. Entendeu? Como eu falei, depois os cristãos vão pegar essa ideia, que eu acredito que tenha sido, né, eles viram que tinha dado certo com Augusto, aí eles pegam e colocam como nascimento de Cristo. Como o mundo era todo cristianizado, o mundo ocidental, aí eles vão pegar essa ideia e vão colocar a partir Aí eles tiveram um problema, né, que Jesus Cristo nasceu no ano 0. Né? Aí isso vai ter... O calendário ocidental vai ter uma série de problemas, porque eles não vão saber organizar isso direito.
aí vai sofrer modificações ao passar do tempo, vai ter em 1572 a mudança do calendário, né, que vai ser mudança dos tipos de calendário, eles vão fazer mudanças para lá e para cá, vai ter o do Juliano, vai virar vai ser um festival. E aqui, ele vai dizer aqui, né, a partir do texto, né, é difícil dizer se o nascimento do excelso César é uma questão de maior prazer ou maior benefício. Poderíamos com justiça considerá-lo equivalente ao começo de todas as coisas, e ele restaurou, ao menos a ponto de tornar útil, se não ao estado natural, toda forma que se tornara imperfeita e cair em infortúnio. E ele conferiu um aspecto diferente ao mundo inteiro, que teria abraçado, dada a sua fragilidade, sua própria destruição, não tivesse César nascido para o benefício comum de todos. Assim sendo, agem com acerto as pessoas que consideram ter isso sido o começo do alento da vida para elas. O ponto que estabeleceu o limite é o arrependimento por ter nascido. Como ninguém pode receber um começo mais auspicioso para o bem comum individual de nenhum outro dia do que esse dia que trouxe a fortuna para todos, e como é difícil agradecer na devida medida os grandes benefícios que ele trouxe, a não ser que, em todos os casos, devêssemos conceber algum novo método de compensação. Cumpre que as pessoas celebrem com o maior prazer seu nascimento como um dia comum a todos, se algum prazer especial lhe tivesse sido concedido graças ao seu governo. Em consequência, parece-me próprio que o nascimento do excelso César sirva para todos os cidadãos como o próprio dia do ano novo. Bacana, hein? Você já viu isso em algum lugar? Já viu, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Nada se cria, tudo se copia, nosso calendário, etc, etc, etc. Ele vai falar aqui, né? Festivais e cidades, como as cidades elas foram feitas em honra ao Augusto. Então cada cidade ela organizava suas festas, entendeu? Vai ter a partir do calendário, né? Essas cidades vão celebrar o nascimento do Augusto, vão pegar e vão fazer celebrações assim no dia do aniversário dele. E isso vai pendurar durante bastante tempo, né? Aqui, ó. Aí ele ainda vai falar sobre o calendário aqui, ó. Na verdade, o próprio tempo foi alterado pelo culto ao imperador. Os anos se diferenciavam em algumas cidades não mais pelos titulares de antigas magistraturas, mas pelos nomes dos sacerdotes imperiais anuais. No âmbito do ano, o tempo era dividido por meses, alguns dos quais adquiriram nomes imperiais como Caesários ou Tibérios, talvez para marcar a celebração de um festival imperial. Uma mudança mais radical foi a transformação do calendário da província da Ásia sob o governo de Augusto. O antigo calendário macedônio lunisolar foi substituído por um calendário mais conveniente baseado no novo sistema juliano, mas a motivação da mudança não foi tanto a eficiência como proporcionar uma maneira de honrar Augusto. Enquanto o antigo ano começava num ponto determinado pelo Sol, o equinócio de outono, o novo calendário iria começar no aniversário de Augusto, 23 de setembro, que seria legítimo considerar igual ao princípio de todas as coisas. Quer dizer, o mundo começou quando Augusto nasceu. As pessoas, aí ele vai aqui, né? As pessoas têm a tendência natural de conceber o calendário não como divisões arbitrárias de um contínuo, mas como o real ordenamento do tempo. Quer dizer, ele quer dizer que o calendário, nós temos uma visão com relação ao calendário como algo verdadeiro, como algo, né, algo real. Assim, mas se você tirar e mudar o calendário, se você colocar outra coisa, ou você tirar e colocar nada, o tempo vai continuar da mesma forma. Mas a nossa forma de organizar o nosso sistema, a nossa mente, o nosso dia a dia, é necessário que você tenha um calendário. 1, 2, 3. Chegamos no final do mês, ou chegamos no final do ano. Ufa! Ano novo! Só que o tempo é um ato contínuo. Eu tenho uma tendência a discordar dessa ideia de tempo contínuo. Eu acho que o tempo ele é relativo e se modifica conforme situações. O mesmo tempo que nós vivemos não é o mesmo tempo do de Augusto. Os dias nossos são X. Da época do cristianismo do apóstolo Paulo era outro, era Y, e por aí vai. O tempo ele sofre, assim, isso é uma visão minha, não precisa concordar. O tempo ele sofre modificações que variam, né, conforme por uma série de fatores que eu não sei dizer, eu não sou cientista, mas eu acredito que o tempo ele é variante, tá? Talvez o nosso tempo agora seja mais curto, as coisas que nós fazemos no dia de 24 horas,
ele seja mais curto do que o tempo, por exemplo, da época do Augusto. Talvez pela série de situações das quais a gente tem que, né, a gente tem que trabalhar, então nosso tempo é mais curto. Mas ele diz que aqui que, né, as pessoas têm a tendência natural de conceber o calendário não como divisões arbitrárias de um contínuo, que ele considera como um contínuo, mas como o real ordenamento do tempo. Isso aqui é esse Price, que é a visão dele, tá, sobre esse mundo aí. Aí vai falar, né? Vai falar de uma coisa que eu acho interessante, que por conta do Augusto, esse Price, ele vai falar que foram colocados teatros, né? Foram produzidos teatros para que as pessoas elas tivessem, né? Elas pudessem celebrar são as festividades, e assim é como se fossem as nossas eclésias, as igrejas, né? Ele vai botar inclusive aqui modelos, ó, a Praça Superior de Éfeso aqui, onde tinha as celebrações, não sei se está dando para ver direitinho aí, ó. Vai ter os teatros, e esses teatros vão ter as celebrações, vão ter as peças em honra a Augusto, né? Se o culto ao imperador for uma tentativa da cidade de encontrar um lugar para o dirigente, é perfeitamente adequado que a expressão física desse lugar se ache no âmbito do espaço cívico em vez de alguma área separada fora da cidade. Aí eles vão fazer na própria cidade. Eu tenho comigo que isso é como se fosse as origens das nossas igrejas, entendeu? Ó, o espaço é uma questão importante não como categoria universal kantiana, mas por causa da significação da maneira como era estruturado pelos gregos. Como há muitos sábios antropólogos, a organização do espaço pode ser vista tanto como representação de ideias sociais quanto como parte de tecido da realidade. Mudanças políticas e sociais têm a probabilidade de consistir, em parte, na reorganização do espaço. Por exemplo, a transformação da organização política e social ateniense no fim do século VI e na primeira metade do século V a.C. foi acompanhada de importantes mudanças na organização do espaço cívico da praça principal. Houve mudanças comparáveis na cidade grega no curso do período imperial. Quer dizer, todo esse movimento de espaço, né, onde vai ter os romanos vão fazer suas celebrações, ela já vem lá dos gregos, essa mudança, entendeu? Operada no passar do tempo, né? Aí vai ter também os rituais, né? Tem-se de considerado que a divinização do imperador romano funciona como a legitimação do regime, né? O Price aqui não concorda muito, né? Eu estou olhando aqui as formas como ele coloca aqui. As crenças e percepções políticas, em sua larga maioria, não se baseiam de modo algum em observações empíricas, nem com efeito em informações. Seria errôneo imaginar que a diplomacia e o culto imperial funcionassem em esferas completamente distintas. Já vimos que as classificações linguísticas e iconográficas das estátuas imperiais não eram restritas por contextos rituais. O imperador não era transformado em contextos rituais em um ser completamente distinto. Quer dizer, estou falando, eu não concordo muito com a relação a ele, né? Ó, uma teoria cristianizante da religião que assume, assim, aqui, ó, uma teoria cristianizante da religião que assume ser esta organizada essencialmente para oferecer orientação ao longo das crises pessoais da vida e para assegurar a salvação na vida eterna, impõe ao culto ao imperador a distinção entre religião e política. Porém, uma perspectiva mais ampla sugere que as religiões não precisam proporcionar respostas a essas questões particulares, e a imposição tradicional entre religião e política obscurece a semelhança básica entre política e religião. Uma e outra são maneiras de construir sistematicamente o poder. De novo, eu não concordo com ele. Para mim, essa separação que aconteceu entre religião e poder foi um erro. Em religião e política foi um erro. Nós poderíamos muito bem, né, viver sobre ideais de fundo religioso. Quando você há a separação no iluminismo, com a Revolução Francesa, o mundo ele começa quando você tira algo, você tem que colocar no lugar. Quem ficou no lugar foi propriamente a ciência. A ciência ela adentrou esse universo, entendeu? Tomou lugar que era da religião, entendeu? Tomou lugar da religião, e o mundo acabou virando esse caos que nós temos aí.
onde a ciência não é uma verdade, gente. Não é verdade. A religião em si, o cristianismo, ele é a verdade. A ciência, infelizmente, não é. Ela não é. Ela é algo modificável, ela não é verdade. Algo que está sendo construído hoje como pensamento, daqui a 100 anos é outro. A religião é verdade. A Bíblia é uma verdade. A Bíblia é a mesma, né? Em diferentes tradições, ela é a mesma desde sempre. Entendeu? No quarto tópico, quarto e último, né, o poder das imagens, né? Ó, aí ele vai aqui, nossa quarta parte, né? A humanidade inteira se volta para os Sebastos, isso é, Augustus, plena de reverência. Nesse aqui, nesse Paul Zanker, o poder das imagens, ele vai restaurar as ideias que o anterior tinha colocado meio que para de lado, assim, entendeu? O poder, né, augustano, o poder do imperador, a figura do imperador como Deus, que as pessoas, mesmo sabendo que ele era de carne e osso, as pessoas vão olhar o Augusto como Deus. A representatividade dele, que depois isso vai ser levado para os reis, né? Os reis vão ser justificados no futuro como deuses, que assim, como Papa, que tudo que o Papa falava pelo menos, tinha poder, tinha a aura, né? É igual o cargo de governador. Você está sobre, você é governador, aquele cargo ele tem uma aura ao redor, entendeu? O Augusto também, a partir do momento que você era um César, você era considerado um deus. Depois você morria e acabou. Mas enquanto você estava como Augusto, como César, existia ali um caráter de você ser alçado à condição de Deus, de um Deus, né? Não de Deus, mas a condição de um Deus, que isso era cíclico. Você morreu, vai ser outro, entendeu? Ó, a humanidade inteira se volta para os Sebastos, isso é Augusto, pleno de reverência. As cidades e os conselhos provinciais o honram com templos e sacrifícios, porque isso lhe é devido. Assim agradece a ele em toda parte por sua benevolência. Com essas palavras, Nicolau de Damasco, contemporâneo de Augusto, descreveu a reação espontânea do mundo grego à criação de uma monarquia depois da derrota de Antônio. Ao contrário de Roma, a região leste da Grécia não precisava de símbolos nem de imagens visuais recém-inventadas do império. Podia aplicar a antiga e arraigada linguagem do culto helenístico ao dirigente a esse novo monarca, e cujo poder de trazer a paz e restaurar a ordem estava visível em toda parte, a fim de agraciá-lo com as honras normalmente conferidas aos deuses olímpicos. Quer dizer, o poder, ele vira essa figura, ele vira um deus. Ele não é um deus, mas ele está alçado à condição de, é como se fosse a palavra, a força da palavra vai transformá-lo num deus. A gente sabe que uma espada cortava a cabeça dele, acabou o deus. Mas era como temos hoje o presidente da república, que muitas pessoas reverenciam, né, não como deus, mas reverenciam o cargo. Aí vai virar o Caesar, vai virar o Kaiser, entendeu? Vai virar essa figura que para muitas pessoas tem até o poder de curar, né? Um rei, né? Um rei, ele cura, né? Ele tem esse poder. Isso vai vir justamente dessa ideia de Augusto. Ó, o culto ao imperador tornou-se rapidamente mais disseminado de quantos existiram. A forma e a escala do culto variavam naturalmente de cidade para cidade, a depender dos recursos financeiros de patronos individuais, assim como do tamanho e do status da comunidade. O culto a Augusto podia ser agregado a cultos e festivais já existentes em louvor aos deuses, mas na maioria das vezes era abrigado em estruturas erigidas apenas para ele. Que força, que poder. E como eu disse lá do início, né? Como isso influenciou a Igreja Católica na figura do Papa, hein? Não é pouco não, hein? Os altares erigidos para o culto do imperador eram, evidentemente, de modo geral, extraordinariamente dispendiosos, como os do Boleterion de Mileto, que tinha sido recentemente reconstruído. Eram coisas grandiosas, né? Aqui, ó. Os historiadores da religião questionam muitas vezes a profundidade da experiência emocional e religiosa envolvida no culto ao dirigente, descartando este último como expressão rotineira de adesão ao Estado. Uma concepção que vem da perspectiva cristã da religião como fé. Mas seja lá o que pensavam ou vivenciaram os gregos da época de Augusto nas procissões sacrificiais em honra do imperador, esses rituais estavam ligados a desfiles, refeições públicas e dispendiosos jogos.
Os dias do festival imperial tornaram-se o ponto alto do ano inteiro, sendo neles que os cidadãos podiam vivenciar um sentido de comunidade. Um dia de festival imperial era também um dia de alegria na vida dos pobres. Quer dizer, isso fazia uma diferença brutal, né? Aqui, ó, os gregos estavam copiando os romanos nisso, né? O autor aqui vai colocar nesses tipos de festividades, né? Que, ó, os gregos tinham história para contar a respeito disso, mas eles acabaram né? Eles acabaram copiando os romanos eram um império, né? Ó, mesmo assim é provável que ainda se aplique a ideia de que no Oriente o imperador estava ligado mais diretamente aos mitos antigos de deuses e heróis do que no Ocidente. Essa é pelo menos a implicação de vários monumentos ulteriores, como um erigido por volta de 170 a Lúcio Vero, em Éfeso, comemorando sua vitória na Pártia, bem como um prédio pertencente ao culto imperial recém-escavado em Afrodísia e que data do começo do Império. Aí vai ter as competições entre cidades, né? Eles vão fazer as competições em honra ao Augusto. As cidades vão fazer tipo uma espécie de Jogos Olímpicos, né, entre umas e outras, entendeu? Isso vai ter muita, né? Isso vai ter muita força por muitos anos e muitos anos, né? A elite local e o programa augustano vai ter as pessoas, os poderosos de Roma, a forma como eles agem com relação aos miseráveis, aos pobres, né? Os pobres, como se diz, né? Cada vez mais pobres. Daí que o cristianismo vai adentrar, né? Vai dar solução, vai dar esperança para aqueles que não tinham não tinham nenhuma chance de vida, de uma vida, né? Uma vida melhor. Aí vai haver o cristianismo que vai dizer, ó, a vida de vocês pode estar horrível aqui, mas no céu você vai ter ruas de ouro, você vai ter a volta de Cristo que está às portas. Paulo vai ter muito disso. Cristo está às portas, vai ser para já, para ontem, preparem-se. E vai dar essa esperança para as pessoas, que muitas vezes o próprio Império Romano não vai dar, né? Não tem, imagina, não vai ter uma esperança de céu. E a realidade é a realidade ali mesmo, do dia a dia. É aquilo que ele tem, entendeu? Ó, aí ele vai falar aqui, né? As novas cidades de mármore vão construir cidades e mais cidades com muito mármore, muita beleza, entendeu? Vai voltar exatamente essa ideia de né, as construções augustanas, aquela dispendiosidade, né, riqueza, que o poder e o dinheiro que vem da escravidão, que vem das cidades que eles tomaram, né? Que eles tomaram essas cidades, que depois o próprio apóstolo Paulo ele vai trabalhar com essas cidades mandam impostos altíssimos, caríssimos para Roma. E essas cidades, muitas delas vão ser revestidas de mármore. O tal do teatro que eu tinha falado, ó. Ao contrário do que ocorrera nas colônias estabelecidas no período da República, o teatro agora costumava ser uma parte evidente de toda a nova cidade fundada sob o governo de Augusto. Sua localização comum era um ponto central ou de fácil acesso da cidade, com a imponente fachada feita de mármore e ricamente ornamentada, destacando-se acima do entorno. Tal como em Roma, a ocupação dos assentos dependia do status social, de modo que a caverna, quando cheia de espectadores, apresentava um vívido reflexo da hierarquia social cuidadosamente estruturada que marcava cada cidade. Assim, no meu entender, esses teatros, né, com as peças, etc., vão ser a origem dessa eclésia, dessa igreja. Embora nesse primórdio aqui, nesse momento aqui do cristianismo, do próprio apóstolo Paulo, futuramente, muitos dos cristãos vão se esconder em catacumbas e vão fazer seus cultos em catacumbas. Futuramente, com o poder advindo, aí as igrejas vão estar montadas no próprio Império Romano. Elas vão estar no próprio Império Romano, daí vão ser igrejas suntuosas. Daí vem a Igreja Católica, que a gente sabe. Não preciso falar muito, né, sobre isso, né? O teatro augustano não era, por certo, um lugar a que se ia para esquecer da política e se perder numa diversão espontânea dionisíaca. Não sabemos se mesmo fora de Roma era obrigatório usar uma toga para ir ao teatro, mas é certo que o espírito enobrecido da nova era se fazia sempre presente na forma das estátuas e de outras imagens.
Havia em toda parte altares esculpidos, pequenos templos, vitórias, armas e armaduras, bem como videiras. Em Roma, no período ulterior, a cortina do teatro chegava a ser decorada com representações pictóricas de bárbaros subjugados. Que eu falei, daqui, dessa origem, a gente vai chegar na Igreja Católica. Tá? Ó, se você não concorda, se você que está aí diz que não tem problema, é só uma visão minha, particular, do que eu estou vendo no texto. Que esse teatro, que essas manifestações, elas vão ser levadas para dentro da Igreja Católica futura, para dentro da igreja. E depois, em 1519, vai haver essa separação, né, com a Reforma Protestante, com igrejas sem status, com igrejas sem muita decoração, com igrejas mais básicas, mais simples, tendo só a força da Bíblia, né? Ó, força da Bíblia, dos textos bíblicos, né? Que elas vão cair na mão das pessoas comuns. Então a igreja ela vai ser puritana, tá? Essa igreja puritana, sem nenhuma decoração, sem nada, bem básica, quase catacumba, tá bom? E vai ser disso, ele vai continuar aqui, né? Ele vai falando disso, ó, fechando aqui o texto, né? Nessas áreas, o culto ao imperador caminhava lado a lado com a expressão visual de novos valores morais, especialmente com a completa reformulação arquitetônica das próprias cidades. O impacto das novas imagens no Ocidente pressupunha, por consequente, a aceitação de um completo pacote ideológico. Templos, teatros, sistemas hidráulicos e portões das cidades, todos de tipo especificamente romano, conferiram a todas as cidades do Ocidente uma aparência uniforme que permaneceu essencialmente tocada por mudanças. E aí ele fechou, né? A nova monarquia herdara igualmente ao lado do culto helenístico ao dirigente um sistema de comunicação visual plenamente desenvolvido, no qual se integravam com facilidade as imagens e o simbolismo especificamente novos. Vista de uma perspectiva um tanto diferente, toda a sequência de eventos em questão é um estágio a mais de um processo gradual de aculturação em Roma. A adoção do culto ao dirigente representa uma nova linha divisória na helenização das cidades romanas no Ocidente. Nós provavelmente, acredito eu, vamos chegar, né, na mescla, nessa junção entre o cristianismo, eu acredito que os autores devam falar sobre isso, essa junção da helenização grega com a romanização e depois mistura do judaísmo, né, que vem dos judeus, judaísmo, com o cristianismo nascedouro, beleza? Ó, então, ó, eu concluí a primeira parte, tá? A primeira parte do texto aqui, que nós trabalhamos aqui durante esse bom tempo aqui, né? Que é o Evangelho da Salvação Imperial, que é a criação, como surgiu todo esse universo da qual Paulo fez parte, Jesus Cristo judaizado de primórdio também fez parte, e esse mundo, esse universo romano, como surgiu exatamente da ideia da Pax Romana, de como Augusto ele montou toda essa estrutura da qual, ó, acredito eu, a gente faz parte até hoje. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira parte do Paulo e o Império, religião e poder na sociedade imperial romana. Espero que você tenha gostado. Foi passei um pente fino aí, e mais teria para falar, mas não, o vídeo vai ficar em 4 horas pelo menos, se eu tiver que falar tudo que tem aqui. O importante é você, se você encontrar, ó, pega o livro, compre e a gente vai fazendo uma leitura conjunta, beleza? Ó, então curta o vídeo, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma, coincidência, Paulo e o Império. Piadinha interna, beleza, gente? Valeu, até já. Ó, vou fazer o segundo, assim que eu concluir a leitura da segunda parte, eu sento e a gente dá continuidade ao vídeo, beleza? Valeu, gente, até a próxima, tchau!